Olá pessoal, meu nome é Gustavo e estou aqui para falar sobre o tema avaliação por competências. A palavra competências aparece diversas vezes em nossos planos de curso. Utilizamos essa palavra todo semestre, quando montamos nossos planos de trabalho docente, os famosos PTDs. Mas será que sabemos realmente o que significa essa palavra? Já ouvimos falar por diversas vezes que devemos avaliar nossos alunos se eles atingiram as competências determinadas para o componente curricular que ministramos. O sistema de notas que utilizamos, MD, B, R, I, devem refletir se o aluno atingiu plenamente, satisfatoriamente, parcialmente ou ainda se não atingiu as competências determinadas. Mas será que sabemos realmente o que é competência? Será que estamos avaliando corretamente se nossos alunos estão desenvolvendo as competências necessárias? Ou ainda estamos avaliando o conteúdo? Qual é a diferença? Vamos ver? O professor Nilson Machado explicou com muita propriedade diversos aspectos da educação por competências, resumindo em uma frase seu significado. Competência é a capacidade de mobilizar o que se sabe num determinado âmbito, num determinado contexto, para se realizar aquilo que se deseja, que se projeta. Nesta frase, ele explica que para se falar de competência devemos considerar um sujeito, ou seja, alguém que é ou não competente. Um âmbito, ou seja, competente em alguma coisa, porque ninguém é competente em tudo. E uma mobilização, ou seja, deve-se colocar em prática aquilo no qual se é competente. Não adianta alguém ter competência se não colocá-la em prática. Ele nos mostrou quais as competências que se busca no aluno. Falou também o que seria um professor e uma escola competente. Em relação ao aluno, ele afirmou que devemos analisar 3 frentes. No primeiro lugar, um aluno competente deve ser capaz de se expressar em diferentes linguagens, demonstrando o que pensa, o que sente e deve ser capaz de compreender o outro. Portanto, ele deve ser capaz de expressar-se o que está se sentindo dentro de si e compreender o que está fora. Em segundo lugar, um aluno competente deve ser capaz de argumentar, ou seja, analisar e criar argumentos, e depois de analisados os argumentos, tomar uma decisão, ou seja, chegar a uma conclusão. Nesse sentido, os conteúdos das disciplinas são os alimentos para a análise, e não um fim em si mesmo. Em terceiro lugar, um aluno competente deve ser capaz de abstrair os contextos e criar coisas a partir do que foi aprendido, não se limitando aos conteúdos, ou seja, extrapolando o conhecimento adquirido. Neste ponto, já podemos responder sem medo de errar que avaliar competência é muito mais do que avaliar se o aluno aprendeu o conteúdo. Porque o segundo é combustível, alimento para o primeiro, que o transcende. Mas nossa análise não para por aí, porque avaliar por competências é muito mais que avaliar o aluno. Também avaliar se o professor e a escola estão sendo competentes na formação do aluno. O professor competente deve ter atitudes que contribuam para a formação de alunos competentes. Um professor competente deve ser capaz de mediar conflitos entre o que os alunos querem e o que é necessário para que eles atinjam as competências determinadas no plano de curso. Neste jogo de interesses, também entram o projeto pedagógico da escola e o plano de aula do professor. Lembrando que um bom mediador não é nem autoritário e nem permissivo. Além disso, um professor competente deve ser capaz de considerar o que é mais relevante e o que é menos relevante dentro dos conteúdos estudados. Tecer relação entre os conteúdos e as experiências práticas dos alunos, contextualizando o intraescolar com o extraescolar. E, por fim, deve ser capaz de contar histórias, de forma a linkar os conteúdos que por si só são como cenas isoladas, mas através de um roteiro bem construído, são capazes de fazer sentido para o aluno. Para finalizar, uma escola competente é aquela que não tem só a sala de aula como ambiente de aprendizado, mas também ambientes maiores, como palestras, visitas técnicas, exposições e outros ambientes que transcendem a sala de aula. Mas não é só isso.
A escola competente também deve ser humanizada através de atendimentos individualizados, onde o professor conheça melhor seu aluno, suas dificuldades e possa ajudá-lo. Vimos assim que a palavra competência tem uma abrangência muito grande, servindo para avaliar não só o aluno, mas os professores e a escola. Depois de termos tomado conhecimento desses novos conceitos aprendidos aqui, temos um desafio pela frente: repensar nossas avaliações para que possamos atingir realmente nossos objetivos educacionais. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar é isso e espero que tenham gostado. Até a próxima.